Oi gente, esse é mais um vídeo da série de sinais vitais. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre temperatura. Eu não vou dar de novo aquela introdução sobre sinais vitais, porque eu já fiz isso no vídeo anterior. Então se você quiser, volta ao vídeo anterior, assiste lá que eu vou explicar bem direitinho, bem rapidinho o que são os sinais vitais. Beleza, agora a gente precisa falar sobre a temperatura. Esse é um sinal vital que às vezes ele é negligenciado por muita gente, mas a gente tem que ter uma atenção especial para a temperatura. Primeiro, o que é temperatura? Qual é o conceito de temperatura? A gente entende a temperatura como a diferença entre a quantidade de calor produzido pelo corpo e a quantidade de calor perdida pelo corpo para o ambiente externo. Então, temperatura é igual à diferença entre o calor produzido pelo corpo e o calor perdido para o ambiente externo. Essa transmissão de calor ela tem a finalidade de atingir o equilíbrio térmico do corpo. Assim, nós entendemos o equilíbrio entre a perda de calor e a produção de calor como um mecanismo da termorregulação. É importante que o corpo ele mantenha um equilíbrio constante de temperatura. Por isso, essa regulação ela é feita através de mecanismos neurológicos e cardiovasculares. Quem controla a temperatura corporal é o hipotálamo. O hipotálamo ele está localizado entre os hemisférios cerebrais. Ele é uma parte do diencéfalo. Ele é o responsável por toda essa regulação. A gente sempre, quando vai explicar sobre o hipotálamo e a função dele de regulação da temperatura, a gente dá aquele exemplo clássico do termostato. Então você sabe o que é um termostato? O termostato, ele funciona numa casa para regular a temperatura. Acontece que quando o ambiente externo cai de temperatura, ele aciona as caldeiras, que vai fazer a temperatura da casa elevar. E quando a temperatura do ambiente eleva, ele faz cair a temperatura da casa. E é isso que o hipotálamo faz. Ele é um dos principais responsáveis pela homeostase corporal. Ele percebe as variações mínimas de temperatura e regula isso. O hipotálamo anterior controla a perda de calor e o hipotálamo posterior controla a produção de calor. Então como é que isso vai acontecer? Quando as células nervosas do hipotálamo anterior começam a aquecer além do nível, o organismo começa a liberar impulsos para a perda de calor. Esses impulsos para a perda de calor vão reduzir a temperatura do corpo. E nisso tudo está incluso a sudorese, a vasodilatação e a inibição da produção de calor. Já o hipotálamo posterior, quando ele percebe que a temperatura está caindo, quando as células nervosas percebem essa diminuição da temperatura, ele vai começar a liberar impulsos para produzir calor. Ele dá início à conservação de calor. E nisso nós temos a vasoconstrição, nós temos a contração muscular voluntária e os tremores. Isso tudo faz parte do processo de regulação da temperatura corporal. Tá, mas se é produzido pelo hipotálamo e tem tudo isso de anterior e posterior, como que a temperatura é percebida na pele? O calor é transferido a partir do sangue através das veias e é percebido na pele. Esse calor que a gente percebe na pele também é perdido para o ambiente externo através dos mecanismos de perda de calor. Então, a pele ela vai regular a temperatura do corpo através do isolamento, da vasoconstrição e da sensação de temperatura. Então, por que a gente tem que medir a temperatura de uma pessoa? A gente mede a temperatura da pessoa para a gente ter uma ideia, para a gente saber uma representatividade central dos tecidos corporais. Por que isso? Os tecidos corporais e as células funcionam, trabalham melhor dentro de um intervalo estreito de temperatura. Então a gente precisa saber se a gente está ou não dentro desse intervalo. Bem, sabendo disso, a gente precisa também saber dos fatores que interferem na temperatura corporal. E a gente precisa saber disso também porque alguns mecanismos fisiológicos e comportamentais, eles alteram essa temperatura do corpo, eles alteram esse mecanismo de perda e de produção de calor. Então nós precisamos estar atentos à medição da temperatura. Falando nisso, nós precisamos saber quais são esses fatores que influenciam na temperatura do corpo. São vários os fatores que influenciam na temperatura corporal. Eu vou colocar aqui na tela, eu não vou falar de todos eles. Eu vou falar sobre 3 mais importantes, os que geralmente são os mais abordados. Primeiro, idade. Em crianças, a regulação da temperatura é instável até ela chegar à puberdade. Isso acontece porque o mecanismo de regulação ainda é imaturo.
A temperatura dos recém-nascidos, por exemplo, ela responde à temperatura do ambiente. Eles estão, assim, mais suscetíveis à perda de calor. É por isso que nós temos que evitar a exposição deles a temperaturas extremas. Lá vai uma curiosidade para você. Os recém-nascidos, eles perdem até 30% do calor do corpo através da cabeça. É por isso que a gente tem que deixar sempre a cabeça do recém-nascido protegida pelos gorros. Precisamos protegê-los dessa perda de temperatura. Já no outro extremo de idade, temos os idosos. Os idosos, eles também são sensíveis por causa da deterioração dos seus mecanismos de regulação de temperatura. Segundo fator, exercícios. Qualquer exercício aumenta o metabolismo, aumentando assim, consequentemente, a produção de calor e a temperatura corporal. Terceiro fator, ambiente. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre como o ambiente ele altera os sinais vitais. E para a temperatura, altera particularmente o mecanismo de perda de calor. Esses são os 3 fatores que influenciam. E falando em extremos de temperatura, em falando sobre alterações de temperatura, elevação, diminuição, a gente tem que falar sobre alguns conhecidos. Primeiro, febre. O que acontece para dar febre? Por que a gente dá febre? A febre ocorre quando há produção excessiva de calor e o mecanismo de perda de calor é incapaz de acompanhar o ritmo. Desse jeito, a temperatura ela vai aumentando de forma anormal. Tá, então vamos explicar como isso acontece. Os pirógenos, eles atuam no nosso corpo elevando a temperatura, fazendo o nosso sistema imune reagir. Isso acontece porque eles são substâncias estranhas ao nosso organismo. Então o hipotálamo ele vai reagir para aumentar o ponto de ajuste de temperatura. Lembre-se disso, o hipotálamo ele trabalha para ajustar o ponto de temperatura elevando esse ponto. E como eu disse para você que o hipotálamo que manda na regulação, se ele aumentou o ponto de temperatura do corpo, o organismo vai começar agora a conservar calor para também acompanhar esse ponto. Aí o nosso corpo começa a produzir e a conservar calor. Desse jeito a pessoa começa a ter calafrios, a ter tremores, a ter a sensação de frio mesmo com o corpo dela aumentando a temperatura. Porque a gente está fazendo de tudo para conservar e para produzir mais calor, para acompanhar o ponto de ajuste do hipotálamo. Essa geralmente é a fase da febre que mais nos assusta e mais nos preocupa. Mas a gente tem que lembrar que a febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Durante o episódio febril, a produção de leucócitos é estimulada. Então isso quer dizer que leves alterações e elevações da temperatura no organismo ajudam o nosso sistema imunológico. Já em contraponto, uma febre prolongada ela enfraquece a pessoa pelo esgotamento das reservas energéticas. E em febre é interessante a gente falar também sobre a convulsão febril, porque é um assunto que ainda deixa muitas especulações e as pessoas ficam muito confusas sobre o que é isso. Mas a gente vai tratar sobre isso só no próximo vídeo. Hipertermia. O que seria hipertermia então? A hipertermia nada mais é do que a elevação da temperatura corporal associada à incapacidade do corpo de perder calor. Enquanto a febre é uma elevação do ponto de ajuste da temperatura corporal pelo hipotálamo, a hipertermia é uma sobrecarga dos mecanismos de termorregulação. Então, hipertermia não é a mesma coisa que febre. Qualquer doença ou trauma no hipotálamo vai prejudicar o mecanismo de perda de calor. Hipotermia. A hipotermia é a perda de calor associada à exposição prolongada ao frio. Nessa alteração, o organismo não é capaz de produzir calor. A hipotermia vai causar tremores, perda de memória, diminuição dos outros sinais vitais, além da cianose de pele. Isso porque a gente nem falou da hipotermia grave, mas isso também não vai ficar nesse vídeo. Ok, agora que a gente já sabe sobre a regulação da temperatura no corpo, dos fatores que influenciam na mudança de temperatura, a gente vai falar sobre a técnica. A gente pode fazer a medição da temperatura através do termômetro de mercúrio ou do termômetro digital. Mas ano passado, em 2019, a Anvisa proibiu a fabricação, a comercialização e o uso do termômetro de mercúrio nos ambientes hospitalares, nas unidades de saúde em geral, mas não proibiu o uso doméstico do termômetro de mercúrio. Então, se a pessoa ainda usa o termômetro de mercúrio em casa, tudo bem se ela tiver
os cuidados necessários para a utilização. O termômetro de mercúrio, para a gente ter a medida exata, a gente precisa esperar de 3 a 4 minutos para verificar qual foi o valor que deu. Já o termômetro digital é mais fácil e mais prático, porque a gente só precisa colocar o termômetro no paciente e esperar o alerta sonoro. Quando tiver o alerta sonoro, a gente vê qual foi a temperatura que deu no visor. A temperatura ela pode ser medida de várias formas, mas aqui no Brasil as formas mais comuns de medição da temperatura é através da via oral, axilar ou retal. Para não ficar mais extenso do que já está esse vídeo, eu vou colocar a tabela de valores aqui, você dá um print, pausa aí, anota esses valores para você ter o seu controle, para você ter a sua referência de valores na hora de medir a temperatura do seu paciente. Então é isso, gente, o nosso vídeo de temperatura foi esse e no próximo vídeo eu vou falar mais sobre convulsão febril. Espero por você, hein?